Olá, eu sou Silvia Carreira, a psicóloga do Gabinete Orienta-te. Olá, eu sou Ana Quer, técnica do Gabinete da Juventude, e hoje estamos aqui para mais um podcast da Casa da Juventude da Câmara Municipal de Odivelas, e este episódio será dedicado ao tema Jovens pelo Mundo. Temos assim então aqui a nossa Inês Leitão, município de Odivelas, estudante de Direito, embaixadora e representante de projetos nacionais da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação. Olá Inês, seja muito bem-vinda ao podcast da Casa da Juventude de Odivelas. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Inês, para começar, gostávamos que nos falasses um pouco sobre ti, sobre o teu percurso, o teu caminho até te tornares como embaixadora e representante aqui destes projetos. Fala-nos então um bocadinho sobre ti. Bem, olá então, eu é que agradeço o convite, é uma oportunidade muito especial para mim. Como a Ana disse, sou estudante de Direito, mas o meu percurso não começou no Direito. Eu comecei a estudar Gestão no secundário, no ensino profissional, e foi aí que tive a primeira conexão, a primeira experiência do Erasmus. Tive a oportunidade de ir para Sevilha, 2 meses, estagiar numa empresa de calçado, e foi aí que tudo começou. E foi inclusive que me conectei com a rede do Erasmus+, em Portugal. E em setembro tive uma oportunidade inédita. Eu participei do Bootcamp da Democracia, organizado pelo programa Erasmus+, porque é essa a finalidade, não só fazer os intercâmbios, mas também promover esta participação jovem. E a partir daí conectei-me com uma série de jovens que tinham muitas oportunidades pela frente e que de certa forma eram protagonistas e queriam fazer mais pelo futuro. E tive uma oportunidade muito especial, através desta conexão com a rede Erasmus+, de participar do programa Euro Apprentices, que é destinado a estudantes do ensino profissional que tenham realizado algum tipo de mobilidade, pode ser de curta duração ou de longa duração, que foi o meu caso, foi para Sevilha, e portanto a partir daí conectei-me com vários jovens do ensino profissional e fomos todos selecionados, devido ao nosso, diria que a nossa experiência e também a nossa participação positiva, fomos selecionados para ser representantes do programa Erasmus+, em Portugal. E portanto acho que nestes últimos tempos tem sido uma experiência muito interessante, não só porque tenho desenvolvido várias atividades neste sentido, simulações da ONU, que já realizei, também aqui fazer um podcast também aqui na Casa da Juventude, porque é importante também darmos voz aos nossos municípios e às nossas regiões, e sobretudo conectar-me com os jovens para perceberem que há mais jovens empenhados que querem fazer mais e que eles também têm uma oportunidade de ter um espaço em Portugal, que não são só os adultos que têm esse espaço, os jovens também têm e têm um papel primordial para espalhar para os outros jovens a mensagem de que podem fazer mais e que podem ir mais além. E foi aí que começou a história. Ótimo. Então podes explicar-nos um pouco sobre o que é a Agência Nacional de Erasmus+, Educação e Formação e qual é realmente a sua missão? E além disso também gostaríamos de saber sobre a tua experiência pessoal, já falaste aqui um bocadinho, com este programa e, na tua opinião, quais são os principais benefícios e desafios de participar em programas internacionais como este? Ok, então, o Erasmus inicialmente surge somente como um intercâmbio entre faculdades e é depois, em 2014, que são criadas as várias agências com o objetivo não só de fazermos esta participação dos jovens entre universidades, mas também temos uma participação ativa em todas as redes europeias. Nós temos, por exemplo, programas elaborados pelo Banco Central Europeu, tudo isso, e o programa Erasmus+, está de certa forma interligado com estes programas. Portanto, o objetivo deles é não só trazer este estímulo de participação das universidades, mas também de fazer outros projetos que consigam agregar mais à vida dos estudantes e que consigam, de certa forma, disputar algumas soft skills que talvez não são tão trabalhadas diariamente, diria. Ou seja, eu diria que um dos benefícios seria, por exemplo, a nossa comunicação, oratória, porque nós, de certa forma, desenvolvemos-la. Ou seja, eu sou obrigada a falar, sou obrigada a confrontar-me com uma série de opiniões. Quando nós, por exemplo, estivemos no Bootcamp da Democracia, nós explicámos a nossa opinião relativamente à educação atualmente, como é que nós tínhamos esta interligação entre o Governo e a União Europeia. Nós provávamos tudo isto e eu sinto que isto é um dos maiores frutos que tiro do Erasmus, é todo este conhecimento adquirido, mas também o networking que fazemos. Para além de nós desenvolvemos esta parte da comunicação, eu diria que de certa forma também a liderança, não é? Porque estamos em conjuntos com outros jovens, nós também temos contacto com uma série de outros jovens que querem ir mais além. Portanto, participar, por exemplo, do Bootcamp da Democracia, em que tivemos a oportunidade de estar na altura com o ex-presidente da Assembleia da República, tivemos a oportunidade de estar com o Ministro da Educação, temos todas essas oportunidades. Na minha opinião, é o maior fruto que nós retiramos disto. De certa forma, nós crescemos ao vermos líderes atuais a trazerem-nos alguma inspiração e algum conceito para o que é a realidade atual. E depois, complementando estes projetos, como, por exemplo, o Bootcamp da Democracia, que foi no ano passado, este ano é da sustentabilidade, mas também vai ser interessante, complementar isto
com programas como a Rede Era Apprentices, eu sinto que nós vamos mais além, não é? Ou seja, nós estamos com um conjunto de jovens que têm os mesmos interesses que nós e que querem ir mais além. Portanto, é exatamente isto que a Rede Era Apprentices e que o Erasmus, que a Agência Nacional Erasmus faz na sua generalidade, é não só incentivar a participação em redes europeias, mas de certa forma também construir um networking e uma participação entre os jovens. Eu sinto que isto é o maior fruto e experiência que eu tiro dos programas da rede, é este networking e conhecer outros jovens ao redor do país que têm o mesmo objetivo que eu. Claro, não descartando as outras questões, como as soft skills e hard skills, mas o networking e a conexão dos jovens parece que nos torna mais fortes a continuar todos os dias. E sinto que isso é o essencial, enfim, nos programas todos que a agência promove. Então, para além de experiências, não é? No fundo, que é o que vocês também acabam aqui por vivenciar, sim, não é? Ter aqui diversas experiências. Vocês também falam, essa rede que tu falas são jovens não só portugueses, mas também de outras nacionalidades, não é verdade? É verdade. Portanto, também acabam aqui por ganhar, não é? E conhecer outras realidades, não é? E outras culturas, e tudo isso é muito importante. E para além dessas competências que tu já falaste, de liderança, de networking e tudo mais, falaste também aqui um bocadinho das soft skills e hard skills. Que outras competências é que tu achas que estes programas ajudam a desenvolver a participação aqui nestes programas, e como é que estas competências podem ser úteis aqui para o sucesso académico e profissional e pessoal até dos jovens? Sim, eu acho que uma coisa muito interessante para começar a resposta é exatamente o facto do projeto Era Apprentices não ser só em Portugal. Ou seja, nós estamos em contacto com uma rede de jovens europeia, não é? Porque estamos em contacto com vários países, não são todos que estão no programa, mas uma grande parte está no programa. Eu sinto que isso é uma das skills que mais adquirimos, é estarmos em contacto com outras culturas e sabermos respeitar esta inteligência cultural. Na minha opinião, fiz um programa que falava muito de inteligência cultural. Ou seja, estarmos em contacto com outras culturas e sabemos aprender, respeitar e, ou seja, estarem conforme aquela cultura, não é? Porque, de certa forma, a cultura portuguesa não é a mesma do que a da Suécia. É completamente diferente. Talvez compararmos com a Espanha não seja assim tão diferente. Mas comparando com um país do Norte, talvez seja diferente. É a questão de dormir, as horas a que dormimos e tudo mais, temos de saber nos adaptar. E sinto que isso é uma skill muito importante que adquirimos, porque no futuro jovens, talvez com ambições de trabalhar internacionalmente, vão ter de se confrontar com esta realidade. Outra skill também muito interessante, que gosto muito, é de estarmos fora da nossa zona de conforto. Termos de parar com situações que não são previsíveis. Ou seja, quando vou, por exemplo, com 16 anos para a Itália fazer um programa, talvez não seja tão normal ir sozinha no avião e fico um bocadinho receosa. Mas isto deixa-me pronta para que no futuro, por exemplo, no mercado de trabalho, esteja pronta para situações imprevisíveis e que de certa forma consiga moldar de acordo com o que vai acontecendo. Nós ganhamos esta... autonomia. Exato, autonomia, uma autogestão, não é? Porque no final do dia vamos ter de nos virar sozinhos, vamos ter de saber resolver o problema sozinhos e no futuro isto vai ser não somente produtivo para a nossa questão laboral, não é? Porque vamos ter de nos adaptar a cenários diferentes, mas também na vida à vida, no dia a diário. Temos de ir para uma cidade diferente, temos de explorar. Eu sinto que isso é algo que contribui bastante em todos os programas Erasmus e também nestas, enfim, todos estes programas que a Agência Nacional Erasmus faz, porque Portugal não é tudo igual. Temos culturas diferentes, temos costumes diferentes e vamos aprendendo. Acho que também podia falar da questão da interligação e de sabermos respeitar uns aos outros, de sermos jovens pacientes e que sabem formar opinião, porque eu acho que infelizmente é uma tendência dos jovens querem muito o que os outros dizem, mas mais do que isso nós temos de saber mudar a nossa opinião, não é? Ou seja, se eu acho que um certo tópico não é bem isto que acredito que seja a realidade, tal como os outros jovens dizem que é a realidade, eu não tenho de seguir os outros jovens, eu posso ter a minha opinião. Vivemos num país democrático, afinal. Claro. E portanto acho que isso é uma skill que nós também adquirimos, de saber formar opinião e que no futuro vai ser sempre benéfico, não é? Irmos para uma empresa, sabemos dar uma opinião, sermos criativos nas nossas sugestões, que no final do dia
são skills que nós vamos desenvolver a criatividade, a moldarmos, adaptarmos a certos ambientes. Portanto, o Erasmus+, e todos os programas desenvolvidos não são somente aquele básico da comunicação e das skills, mas também sabemos adaptar a uma realidade diferente, sabemos gerir os conflitos que temos, somos nós a geri-los, não é? Não ser o nosso pai ou a nossa mãe a fazê-lo, não, temos de ser nós, e sabemos ir adaptando relativamente às situações que temos pela frente. E acho que isso é também outra coisa muito importante de retirar, esta autonomia e de certa forma temos de desenvolver sozinhos e termos de arranjar uma solução sozinhos. É muito interessante e acho que tem isso muito, todos os programas já participam na sua generalidade. São todos muito importantes nesse sentido. Ok, muito bem. Então, para ti, o que é ser jovem em Portugal e na tua perspectiva, que tens tantos contactos a nível internacional, os outros jovens que vêm para Portugal, o que é que achas que... Como é que é a experiência deles e como é que eles vêm aqui ao nosso país? Ok, acho que ser jovem em Portugal é talvez um desafio, porque às vezes não temos a voz que talvez deveríamos ter, e eu sinto que iniciativas como esta, em que devemos falar e tentar conquistar outros jovens a virem para a nossa rede, são importantes, mas não é essa a realidade. Por exemplo, quando falo com amigos meus do Brasil ou da Índia, há uma participação muito maior comparativamente com Portugal a nível do governo e envolvimento na política e tudo mais, todos os programas que o governo faça. E em Portugal há uma menos dinamização disso e sinto que devia de ser um dos projetos dos governos em geral em Portugal e também dos municípios, portanto também congratulo a Câmara por esta atividade que acho que é muito interessante. Talvez estarmos num país onde a democracia é a nossa base, não é? É um benefício, porque quando olhamos para países como, por exemplo, a Rússia, onde a democracia e a liberdade de expressão é mais reduzida, eu falo com jovens que realmente o evidenciam, que o dizem. E tenho vários jovens que já fugiram de certos países e que agora estão noutros e contam-me que realmente esta capacidade de expressão que nós temos em Portugal é uma vantagem, porque nos permite ir mais além e, de certa forma, estarmos em contacto com um regime democrático leva-nos a mais oportunidades. Eu tive a oportunidade de entrevistar um jovem do Azerbaijão e ele disse-me que não podia sair do país dele para fazer o programa. E eu fiquei, uau, ok. Não quis interrogar mais, porque acho que não era o ideal, mas pensei, o que é que este jovem poderia fazer se não tivesse estado fechado no seu próprio país? Porque era um jovem muito competente, tinha uma empresa, tinha uma startup, era tudo muito interessante. E, portanto, sinto que estar em Portugal tem este benefício, temos um regime democrático, onde temos liberdade de falar, e onde posso vir aqui e dizer o que é que acho e o que é que nós temos de melhorar. Por dentro tem de ser uma crítica, acho que melhorar é importante. E, portanto, esta participação e maior envolvimento do jovem em todo o programa do governo seria interessante ser continuamente explorado, mas também sei que estamos muito melhor do que a maior parte do mundo. E isso o que é que nos dá? Dá-nos uma perspectiva de que enquanto jovem pode ser um desafio, mas nós temos o desafio também e eu sinto que é uma responsabilidade de não só alavancar ainda mais o nosso país, mas ajudar os outros países e outros jovens a terem a sua autonomia. E sinto que esse é o objetivo principal e que nós vemos em todos os programas, como por exemplo da Girl Up da ONU e tudo mais. E está-nos umas grandes oportunidades. Portanto, ser jovem em Portugal é um desafio, mas é também um privilégio, porque somos um regime democrático, estamos abertos a várias oportunidades e temos acesso, de certa forma, a uma rede, por exemplo, europeia, onde estamos sempre em crescimento contínuo uns com os outros. Portanto, diria que estes são os desafios, mas também as vantagens, não é? Acho que roda muito à volta disso. Inês, quantos anos é que tens? Tenho 19. 19 anos. Então, e diz-me, como é que tu, Inês, com 19 anos, vês o futuro dos jovens em Portugal? Ok. Bem, o futuro dos jovens vai ter de passar, na minha opinião, por muito trabalho. Porque nós temos vários desafios, como seja, por exemplo, a questão da fuga dos cérebros para outros países da Europa, onde têm um salário mais interessante. Sinto que isso é um desafio para os jovens. A questão da habitação é outro desafio para os jovens e que sinto que tem de ter cada vez mais respostas por parte do governo e todos os municípios. E, portanto, são os dois... São assim os biggest desafios para os jovens neste momento. E sim, nós temos essa responsabilidade e dever de conquistar para as futuras gerações uma habitação, uma educação e terem, de certa forma, um lugar onde possam ficar e reter o seu talento, não é? Porque só assim nós vamos conseguir alavancar Portugal. E eu sinto que, e acho que é consensual, que todos os portugueses que vão lá para fora, somos poucos lá fora, mas somos muito bons lá fora. Portanto, temos de reter as pessoas que aqui ficam. Temos de reter as pessoas que vão para fora, não é? Que elas querem ir para fora, que fiquem cá. E temos, de certa forma, criar um cenário propício para que fiquem. E nós sabemos que esse não é o cenário atual, na minha opinião. Há muito que melhorar. Claramente está melhor do que há anos atrás, mas temos que melhorar.
E passa muito também por um papel dos jovens de trazer mais oportunidades para Portugal, para que possamos crescer juntos e que no futuro conseguimos ter, de certa forma, um Portugal mais desenvolvido, com maior crescimento e, de certa forma, querer prosperar. Portanto, acho que o futuro dos jovens é isso, é ter de ser ambicioso, determinado e, de certa forma, nunca desistir do nosso objetivo. Eu vejo a educação... Pessoalmente, para mim, a educação é um tópico que gosto muito de abordar, gosto muito de falar e sinto que cada jovem tem de desenvolver assim, o seu ponto-chave, tem de desenvolver qual é que é o objetivo do dia deles brilhar, não é? Cada um tem de desenvolver este seu sentimento para que no futuro consigamos desenvolver um país mais desenvolvido, mais próspero, onde os jovens que nascem querem ficar em Portugal e querem contribuir para o seu desenvolvimento. Portanto, ser jovem em Portugal é ter uma missão agora e no futuro. Temos de ser participativos. Acho que é uma obrigação da nossa geração, é um dever de sermos participativos e de queremos ajudar os próximos jovens e as próximas gerações. Acho que também temos esse mindset de queremos ajudar, que acho que vem muito também das gerações anteriores, de trazerem-nos esse sentimento de ajuda, de partilha, mas talvez para nós seja de uma forma mais internacional, porque agora há toda a internacionalização e tudo mais. Pronto, evidentemente também é preciso regionalizar e levar as oportunidades para os jovens do interior para que não haja esta desigualdade geográfica em Portugal, que ainda é uma realidade e que os jovens falam sobre isso. Tenho vários amigos das ilhas e da parte interior e dizem que realmente há é um sentimento diferente quando estão na cidade e no interior. E, portanto, levar as oportunidades para o interior é muito importante. E, para mim, é uma conquista ver, por exemplo, uma amiga minha do Alentejo a conseguir ter uma oportunidade internacionalmente. Sinto que nós, jovens, temos de estar todos juntos e ver os nossos amigos a irem para fora e vermos como uma oportunidade de todos juntos crescermos. Acho que é muito sobre isso. Portanto, é um desafio, mas é uma conquista e vamos continuar a levar para a frente porque sei que somos determinados. Inês, tu como uma jovem pelo mundo e com esta participação cívica incrível, que mensagem é que gostarias de deixar a todos que nos estão a ouvir? É não desistir, serem determinados e acreditarem. Porque se não acreditarmos em nós mesmos, poucos serão os outros que vão acreditar em nós. Portanto, acreditamos que conseguimos ter um impacto para a sociedade, acreditamos que o projeto, embora seja pequeno e que tenha um impacto somente na nossa rua, é suficiente para um dia chegar ao mundo inteiro. E às vezes há certas pessoas que me criticam por fazer demasiado ou por acharem que é demais. Eu não sinto que é demais, eu sinto que é o meu papel enquanto jovem, ter uma participação ativa e de certa forma combater este estigma, este preconceito que os jovens não têm de fazer nada. Não, nós temos que fazer e temos de ser ativos. Portanto, os jovens atualmente têm de ser persistentes, determinados e acreditar neles mesmos e acreditar que conseguem levar os seus projetos, que embora pequeninos, para a frente. E que um dia podem ser reconhecidos internacionalmente. Por exemplo, agora tivemos 4 jovens que levaram uma solução de uma esponja que consegue detectar o cancro da mama para a Europa e foram os vencedores em Portugal. E vermos estes projetos a ir para fora, na minha opinião, é um grande mérito e um reconhecimento também dos professores que ensinam e tudo mais. Portanto, sermos persistentes, determinados e não desistirmos é o essencial para um jovem e é a mensagem que eu gostaria aqui de deixar. Sejam persistentes, acreditem nos vossos projetos e não desistam. Estamos todos juntos e todos juntos vamos conseguir chegar mais longe. Acho que passa sobre isto. Obrigada, Inês. Muito obrigada, Inês, pela tua inspiração e esperemos que sem dúvida sejas uma inspiração aqui para os jovens que nos ouvem e que nos veem, para também serem mais ativos e mais participativos, que isso é muito, muito importante. Olha, o nosso tempo chegou ao fim. Terminamos assim este episódio do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigada por teres estado connosco. Gostaríamos apenas de acrescentar que os jovens do nosso concelho que pretendam entrar em contacto connosco poderão ligar para o número 219-320-480 ou enviar um e-mail para orienta-te@cm-odivelas.pt. A todos os que nos ouviram, muito obrigada por terem estado desse lado. Obrigada.